Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença para levantar a voz a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado por mais essa tarde, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar falando da Tua Palavra, sem sermos merecedores, Senhor. E isso é bom somente para nós, somente para mim, Senhor. Que oportunidade que o Senhor tem me dado de falar da Tua Palavra, sem merecer. Seja honrado e glorificado, Senhor, nessa tarde, na minha vida, na vida do Dê que está aqui ajudando, Senhor, na vida dos meus irmãos que estão escutando, daqueles que não Te conhecem ainda, Senhor. Tenha misericórdia e que o Senhor possa estar transformando essas pessoas no poder da Tua Palavra, pela ação do Teu Santo Espírito. É isso que eu oro, Senhor, nessa tarde, pedindo, Senhor, mais uma vez. Nos guarda, Senhor. Nos livra do mal. Nos livra da seta de Satanás, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. E fale com ele, trate conosco, Senhor, da maneira que assim o Senhor desejar, mas que o Senhor seja honrado e glorificado. Se não somos capazes de glorificar o Teu nome, Senhor, tome a glória para si mesmo, mas seja glorificado nessa tarde, Senhor. É em nome do Filho amado Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Evangelho que não confronta o pecado não pode ser chamado de evangelho. Programa Evangelho Genuíno. Irmãos, antes não é bem uma música que eu vou tocar, mas é um rap. Alguns irmãos falam assim: nossa, o Alexandre Fico vai tocar um rap. Eu vou tocar um rap. Mas eu gostaria que você prestasse atenção na letra desse rap. Estratagema de Deus. Chama Graça da Garça. A Graça da Garça. O que esse rapaz fala é um sentimento que muitos têm. Muitos têm. E ele tem em letra, ele tem algo que como se fosse não é um poema, mas ele cita a música dele. Ele cita a palavra dele, né? Então eu achei que é mais interessante para ele puder separar esse modo, e não só da música, mas da maneira que ele está falando. Mas eu gostaria que você prestasse atenção na letra, tá? Gostaria que você prestasse atenção na letra. E já quero deixar o convite para amanhã, a partir das 9 da manhã, um culto de ação de graças, né, de adoração, um culto ao Senhor, a partir das 9 horas, Rua Fernão Pompeu de Camargo, número 190. Se você não tem uma igreja, esteja conosco. Também fazendo um convite para no domingo à tarde, a partir das 19 horas, em Hortolândia. Domingo em Hortolândia, Rua Zacarias Costa Camargo, 560, no centro, com o pastor Marcos, culto de ceia. Esteja conosco a partir das 19 horas, eu estarei lá também. Participando do culto de ceia, estando lá auxiliando, ajudando o pastor Marcos. Então esteja conosco, venha escutar a palavra, uma palavra genuína, em Hortolândia, a partir das 19 horas. Se você não guardou, entre no site comunidadegenuina.com. Comunidadegenuina.com tem um endereço, por exemplo, de Sumaré. Sumaré vai inaugurar a igreja dia 10, inaugura a igreja. Nós passaremos o endereço depois. Dia 10 de julho, a inauguração da igreja de Sumaré. Enquanto isso, às 19h30, na segunda-feira, está lá o pastor Roger. Tá? Às 19h30. Também entre no site, tem um endereço. O endereço do site. Rua Fernão Pompeu de Camargo, 190, em Campinas, onde nós temos o culto de oração na segunda-feira, a partir das 20 horas. Culto de oração a partir das 20 horas. Terça-feira, um culto de adoração a partir das 20 horas também,
toda terça-feira, Fernão Pompeu de Camargo 190. Então, guarda esses horários, entre no site comunidadegenuína.com, veja, se você não congrega, se você está afastado, é uma oportunidade de você escutar uma palavra de Deus. Então vamos ao rap. Preste atenção na letra. Preste atenção na letra antes de julgar. Preste atenção na letra. Vamos lá, por favor. Você está ouvindo o Evangelho Genuíno. A graça da garça. A graça da garça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A paz do Senhor, agradeço pela rica oportunidade, pois o momento é oportuno para que alguém fale a verdade. O Espírito Santo toma meu ser e guia a ponta da pena. Eu já começo a receber a luz do grande estratagema. Entrego todo o meu ser e toda a minha premissa. Então começa a nascer fome e sede de justiça. Crescemos acreditando em alguns personagens dos púlpitos, mas descobrimos que alguns da Liga da Justiça eram corruptos. Mas ai de nós que temos espírito de ousadia. No mínimo dirão que é espírito de rebeldia. Deus tem um Espírito Santo, o diabo é espírito imundo. Os homens criaram espírito de rebeldia para manter nosso espírito mudo, calado. Nem pense em fazer cara feia. É melhor não discordar se quiser participar da ceia. Eu vim para fazer graça, mas não sorria porque é sério. Foi fazendo essa mesma graça que morreu Martim Lutero. Nossos teólogos respondem perguntas que ninguém fez. Nossos representantes são servos submissos à altivez. Eu prefiro seguir ao mestre que nos ensinou a lição. Aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração. E os programas de TV, que eram para pregar salvação, estão fazendo propaganda de igreja e divulgação de livros e revistas, CDs e DVDs, e transformando o servo humilde em um fantoche em seus porquês. Cadê a pregação da cruz? Pegaram emprestado como emblema o nome do nosso Senhor Jesus. Mas quando forem aplaudidos pensando que se deram bem, não se esqueça que Deus não divide sua glória com ninguém. A graça da garça. A graça da garça. A graça da garça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Num país onde nosso futuro dorme embaixo de viadutos, com frio, febre e fome, infelizes mentes de adultos, os nossos profetas diriam: eis que também não vivem na luz. E eu te pergunto no Evangelho, o que diria Jesus? O Filho do Homem não tem lugar para reclinar a cabeça. Alguém me explique esse Evangelho antes que eu enlouqueça. Qual Evangelho está certo? O de Jesus ou da igreja? Me explique, irmão. Por que essa expressão de surpresa? Veja que não é o mesmo evangelho, conquanto nos ensinam a chamar nossas culpas de Espírito Santo, porque as mulheres que por Jesus foram perdoadas, hoje por nós são vitimadas, julgadas e apedrejadas, porque o confesso é excluído, porque o processo é incluído, porque os que foram injustiçados sempre fecham comigo, porque os que encobrem seus pecados são chamados de amigo, enquanto o confesso que pede perdão é humilhado e banido. Eles bradam arrependei-vos sem arrependimento. Depois que conheceram as riquezas, já não pregam arrebatamento. Não acho ruim ter mansão, nem carro, nem condição, nem lancha, nem ter dinheiro, nem jato, nem avião. Só digo uma coisa, meu irmão, melhor prestar atenção. Onde estiver seu tesouro, estará também o coração. Os nossos levitas fazem show. Sua fama é um mundo ilusório. Já não existe adorador, só animador de auditório. Viram? Eles já não levam mais a Arca da Aliança, porque são carregados por um bando de seguranças. Deus é todas as coisas, nada lhe oculto nas cidades, mas ainda procura quem o adore em espírito e verdade. E a nossa fé a cada dia vai descendo ao declive. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas o seu espírito ainda vive. Quem não tem carro e dinheiro tem encosto. Quem tem bens, ações e milhões paga o imposto. Me diga, esse é o evangelho por Jesus Cristo proposto? Porque o antigo brilho no olhar já não está no seu rosto. Eles bradam como João Batista e são mestres, mas ninguém fica no deserto comendo gafanhoto e mel silvestre. Terno de microfibra, sapato italiano modelo, mas ninguém quer ficar no sol vestindo pelo de camelo. Numa coisa eles imitam a João Batista, reconheça. Receberam a missão de acabar perdendo a cabeça. Loucos, e se hoje te pedirem a tua alma? Louco, para que te servirá todas as palmas? Louco, se a selva de concreto se tornou sua mansão, não se esqueça que nela Deus soltou o seu filho leão. A graça da garça. A graça da garça. A graça da garça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Mas quem tem fome e sede de justiça, farto será. Eles falam em línguas estranhas, o que eu faço é interpretar. Ela desce a minha face, às vezes mais quente que o magma. Eu interpreto língua estranha porque Deus interpretou minhas lágrimas. Arrependa-se. Não viva mais uma vida de farsa. Não deixe Satanás sorrir o que você chama de graça.
Nós não precisamos de saquinho de sal para apaziguar a nossa guerra. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós não precisamos de pedrinha de Israel, porque temos a pedra de esquina chamada Deus Emanuel. Eu não quero pão de Jerusalém, nem mesmo água ungida. Já bebi águas vivas, já comi o pão da vida. Eu não creio em oração poderosa, dela eu tenho aversão. Eu creio num Deus poderoso que ouve a minha oração. Eu pensei que eles não me aceitavam por causa do ritmo, mas agora sei que não me aceita porque eu prego o evangelho legítimo. Mas quando estava escrito nos tempos remotos da antiguidade, que eles rangeriam os dentes ao ouvir a verdade. Enfim, no grande dia em que Deus mostrar seu poder, verás que o evangelho fez graça, mas nunca brincou com você. A graça da graça. A igreja. A graça da graça. A graça da graça. A arte de viver em meia lama. Programa Evangelho Genuíno. A graça da garça, meu irmão. Que nós possamos ter essa graça da garça, de viver ao meio da lama sem sujar as nossas vestes. Que temos essa graça de vivermos no meio da lama sem sujar as nossas vestes. Glória a Deus. Quero agradecer aqui ao Dé e o Lucas, porque eles têm colocado na página do programa Evangelho Genuíno. Então, eu tenho uma página chamada Voltando ao Evangelho Genuíno. Voltando ao Evangelho Genuíno. Está disponível, por exemplo, a primeira parte dessa pregação, Voltando ao Evangelho Genuíno, que é o programa da rádio todo completo, tem transformado em vídeo, tem colocado lá, disponibilizado aos irmãos, aqueles que querem escutar, ou que perdeu algum programa de sábado, ou quer indicar algum amigo. Está disponível, por exemplo, a parte 1 desse estudo que nós estamos fazendo, A Ira Perfeita de Deus, né? Se você vai pegar o estudo agora, então fica aí a dica, que a primeira parte já está disponibilizado no site Voltando ao Evangelho Genuíno. Então vamos dar continuidade à palavra. Vamos à palavra. No programa Evangelho Genuíno, Momento da Palavra. Nós paramos quando eu fiz que a ira de Deus é a sua eterna aversão por toda a injustiça, né? É o desprazer e a indignação da divina equidade. O que é equidade? A característica de algo ou alguém que revela senso de justiça, imparcialidade, isenção e neutralidade. É isso que representa, é o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores, né? Deus está irado contra o pecado, porque o pecado é a rebelião contra a sua autoridade, ou um traje à sua soberania inviolável. E quando nós preparamos essa palavra dentro da perfeita ira de Deus, eu quero deixar uma frase do Charles Spurgeon. Ele diz assim: busca o evangelho que rasga. Busque o evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O evangelho que mata seu eu, porque esse é o evangelho que nos dá vida de novo. Esse é o evangelho que nos dá vida de novo, não o evangelho que massageia seu ego. Então os insurgentes, os rebeldes, os insubordinados contra o governo de Deus, saberão um dia que Deus é o Senhor. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Serão levados a sentir quão grandiosa é aquela majestade que eles desprezaram e como é terrível aquela ira de que foram ameaçados e a que não deram a mínima importância. Não que a ira de Deus seja uma retaliação maldosa e mal intencionada, infligindo agravo só pelo prazer de infringi-lo ou devolver a ofensa recebida. A ira de Deus não é vingativa, mas a ira de Deus é a ira do justo juiz, a justiça de Deus sobre o pecado e sobre os amantes do pecado. Embora seja verdade que Deus vindicará o domínio como governador do universo, ele não será e nunca foi
um revanchista. Nunca. Romanos, ele diz algo interessante, Paulo fala, né? Quando a ira de Deus se manifesta do céu. E isso evidencia que a ira divina é uma das perfeições de Deus, não somente pelas considerações acima apresentadas, mas também fica estabelecido claramente pelas declarações que estão na palavra de Deus. Manifestou-se quando foi pronunciada a primeira sentença de morte, quando a terra foi amaldiçoada e o homem foi expulso do paraíso terrestre, e depois, mediante castigos exemplares como o dilúvio e a destruição das cidades da planície com fogo do céu, como Sodoma e Gomorra, mas especialmente pelo reinado da morte no mundo todo. Foi proclamada na maldição da lei para cada transgressão, e foi imposta quando eles instituíram o sacrifício, quando o Deus triuno planejaram a salvação da humanidade, a satisfação da ira de Deus. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo chama a atenção para o fato de que a criação inteira ficou sujeita à vaidade, e geme e tem dores de parto. A mesma criação que declara que existe um Deus, e publica a sua glória, também proclama que ele é inimigo do pecado e o vingador dos crimes dos homens. Acima de tudo, porém do céu se manifestou a ira de Deus, como falou Paulo, Romanos 1,18, quando o Filho de Deus veio a este mundo para revelar o caráter divino, e quando essa ira foi demonstrada nos seus sofrimentos e morte de maneira mais terrível do que por todas as provas que Deus tem uma grande aversão pelo pecado. Além disso, o castigo futuro e eterno dos ímpios agora é declarado em termos mais solenes, que impõem respeito, termos que impõem respeito e muito mais explícito do que antes. Sob a nova dispensação ou sob a nova aliança, as duas revelações dadas do céu, uma da ira e outra da graça. Sabemos que ninguém é salvo pelo temor, ninguém é salvo por temer a Deus. Somos salvos porque Ele nos amou e entregou o seu Filho, porque Ele nos amou primeiro. Como diz o texto que nós iniciamos de João 3,16. Então nós somos salvos porque Ele nos amou, entregando o seu Filho. Mas muito interessante que o Espírito Santo vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não vem convencer o homem do amor de Deus, porque Deus é amor. E Deus não depende do homem para que ele continue sendo amor. A Bíblia diz que Deus é amor e isso é intrínseco, que está dentro, que faz parte, ou seja, a característica que lhe é peculiar. Nada pode alterar isso. Primeira carta de João, capítulo 4, diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A pergunta que eu fiz, para amar precisa ser cristão? De maneira nenhuma. Mas, porque Deus é amor, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esses são a diferença do Filho de Deus para outros. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Entende que o cartão de visita do cristão é o Espírito? Porque sem o Espírito Santo, nem capacidade de amar e demonstrar o amor de Deus nós temos. Infelizmente, vivemos inversões de valores. Infelizmente. Nos deu o Espírito, que é aquele que convence. E o que aconteceu? A justiça e o amor se encontraram e se abraçaram, meu irmão. A justiça e o amor se encontraram e se abraçaram.
Mas que a ira de Deus é uma perfeição divina está demonstrado claramente pelo que lemos. Nos Salmos, por exemplo, 95:11, por isso jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Duas são as ocasiões em que Deus jura. Quando faz promessas, Gênesis 22:16, e quando faz ameaças, Deuteronômio 1:34. Na primeira, jura com misericórdia dos seus filhos. Na segunda, jura para aterrorizar os ímpios. Um juramento é feito para confirmação, Hebreus 6:16. Nós não temos tempo de ficar lendo esses textos. Em Gênesis 22:16, disse Deus, por mim mesmo jurei. No Salmos 89:35 ele declara, uma vez jurei por minha santidade. Enquanto no Salmos 95:11 ele afirma, jurei na minha ira. Assim é que o grande Deus pessoalmente recorre à sua ira como uma perfeição igual à sua santidade. Tanto jura por uma como pela outra. Tanto jura por uma como pela outra. Ainda como em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. E como todas as perfeições divinas são notavelmente manifestadas por Ele. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Primeira carta de João 1:18. Por isso nós lemos sobre a ira do Cordeiro em Apocalipse 6:16. Mas se você pegar antes, no 15, diz os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós. Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ninguém, meu irmão. Ninguém pode escapar. A ira de Deus é uma perfeição do caráter divino sobre o qual precisamos meditar com frequência. Primeiro, para que os nossos corações fiquem devidamente impressionados com o descontentamento e repúdio de Deus pelo pecado. Estamos sempre inclinados a uma consideração superficial do pecado. É isso que as igrejas têm demonstrado. O pecado como algo totalmente superficial. A encobrir a sua feiura. A desculpá-lo. Nós arrumamos desculpa para o pecado. E arrumamos desculpas variadas. Uma delas é que não é um pecado, é só um desvio de conduta. Deus nos faz lembrar, através da sua ira, que o pecado é horrível. O pecado é horrível. Mas quanto mais estudarmos e ponderarmos a aversão de Deus pelo pecado e a maneira terrível como se vinga dele, mais probabilidade teremos de compreender qual horrível é o pecado. Ou melhor, quão horrível é o pecado. Em segundo, para produzir em nossas almas um verdadeiro temor de Deus. Retenhamos a graça pelo qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, um santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, conforme diz Hebreus, no capítulo 12, versículo 28 e 29. Não podemos servi-lo agradavelmente, sem a devida reverência, ante a tua tremenda majestade e sem o devido santo temor de sua ira, e promoveremos melhor estas coisas trazendo frequentemente à memória o fato de que o nosso Deus é um fogo consumidor. Em terceiro, para induzir nossas almas a fervoroso louvor a Deus por ter nos livrado. Livrado do quê, meu irmão? Da ira futura. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses 1:10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Temos esta ira demonstrada no passado, como nós já lemos em Deuteronômio 32, do 39 ao 41. Mas como foi ontem, eu vou ler novamente. Foi ontem não, foi sábado passado, desculpe. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantei a minha mão aos céus, e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, a travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei aos meus aborrecedores.
E nós vemos essa ira demonstrada na atualidade. Terremotos. Por exemplo, no Japão, quase 40 pessoas morreram. Tornado no Uruguai, na província lá de Dolores. Se você for pegar o ano passado, inundações. Eu até coloquei aqui algumas, por exemplo, de 26 de junho a 5 de agosto. Pelo menos 209 pessoas morreram, sendo 72 no estado de Gujará e 85 no de Bengala. E mais de 13 milhões foram afetadas de alguma forma como consequência das inundações provocadas pelas chuvas na Índia. No Paquistão morreram pelo menos 166 pessoas em Mianmar. E aí vai, furacões, ciclones, tufões, que nós, se você entrar aí, eu tenho uma lista, eu citei aqui pelo menos 15, mas é só para demonstrar. E vemos essa ira no futuro. Conforme Apocalipse 14, do versículo 9 e 10, seguiu-se estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E eu nem quero falar sobre a questão dessa ira, porque eu já preguei há 2 sábados atrás sobre o que significa beber o vinho da cólera de Deus preparado sem mistura. Eu falei a respeito disso, eu falei como era solvido, e tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento, que é sombra do que viria, é solvido na água. Aquela ira demonstrada é solvida na água. E naquele grande dia, não vai ser mais solvida. Beberemos da ira sem ser solvida. E nós voltamos no Salmo 7. O Salmo 7 é um salmo muito interessante. E um salmo que nos deixa preocupado, preocupado para aqueles que não estão em Cristo Jesus, mas que demonstra claramente o justo juiz. No versículo 11 ele diz: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo, até o versículo 17. Então, a ira de Deus, ela é proporcionada e causada por nós. Pelos pecados que nós cometemos, nós acumulamos para nós mesmos juízo. O que isso significa? A ira de Deus é como grandes águas represadas que crescem mais e mais, aumentando de volume até encontrar uma saída. Até que encontrem uma saída. Se nós lembrarmos alguns meses atrás o que aconteceu com a cidade de Mariana, foi se acumulando e de repente não suportou mais e rompeu e fez aquele estrago que fez. Imagine com Deus. Quanto mais tempo a correnteza for reprimida, mais rápido e forte será o seu fluxo ao ser liberada. É verdade que até agora ainda não houve um julgamento por vossas obras más. A enchente da vingança de Deus encontra-se represada. Por outro lado, a nossa culpa cresce cada vez mais. E dia a dia, nós acumulamos mais e mais ira contra nós mesmos. Ou contra aqueles que, a si mesmo, contra aqueles que não têm a Cristo. As águas estão subindo continuamente, fazendo sua força aumentar mais e mais. Nada, a não ser a misericórdia de Deus, detém as águas, as quais não querem continuar represadas e forçam uma saída. Se Deus retirasse sua mão das comportas, elas se abririam imediatamente, e o mar, impetuoso da fúria e da ira de Deus, iria se precipitar com furor inconcebível e cairia sobre os pecadores
não arrependidos, que não foram lavados no sangue do Cordeiro, com o poder onipotente do nosso Deus. E mesmo que vossa força fosse 10.000 vezes maior do que é, sim, eu disse 10.000 vezes maior do que a força, o vigoroso, uma força vigorosa, nada valeria, nada poderia resistir ou deter a ira divina. O arco da ira de Deus já está preparado e a flecha ajustada ao seu cordel. A justiça aponta a flecha para o vosso coração e estica o arco. E nada, senão a misericórdia de Deus, pode parar. Me arremete a um texto de Gênesis 15:16, porque somente Deus com seu amor e justiça, conforme ele falou para Abrão, onde Deus esperou suas injustiças se acumularem do povo de Amorreu, em Gênesis 15:16. E lá ele ofereceu um tempo de graça para que os amorreus não viessem a perecer naquele momento, porque era um povo que não estavam prontos para serem julgados, e para que mais tarde nem eles e nem outros, não que nós pudéssemos acusar a Deus de injustiça quando chegasse o tempo de destruí-los e tomar o seu território. Assim tem sido conosco também. Deus tem agido com muita misericórdia, mas nós temos assistido nossas injustiças e iniquidades se acumularem para o grande dia de sua ira. Deus avisou Abraão sobre a injustiça dos amorreus, um povo que habitava em Canaã, e tem avisado a nós, um povo que deseja morar em Canaã. O apóstolo Paulo traz à luz que a humanidade foi julgada e está sob condenação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, Romanos 5:17. O que difere de qualquer sistema religioso, pois todas as religiões dão conta que o juízo de Deus ainda está por vir. Através de uma única ofensa, Adão trouxe o juízo de Deus. O juízo veio. Ele vai ser executado. Ele trouxe o juízo através da ofensa de Adão sobre todos os homens para a condenação, ou seja, em Adão todos os homens se desviaram de Deus e juntamente se fizeram imundos. Salmo 53:3. Todos os homens, sem exceção, homens, mulheres, crianças e velhos, tornaram-se imundos e sob condenação. A ofensa de Adão foi não crer na palavra de Deus que lhe preservaria a vida, o que o levou a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o tornou como Deus, conhecendo o bem e o mal. E nós desobedecemos de novo a palavra de Deus, não crendo em seu Filho, como ele ordena na sua palavra. Nós lemos João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, olha a ordem de Deus na sua palavra. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, só aguardando o juízo, porque o juízo já foi decretado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras dos homens são más. As obras dos homens sem Deus não servem de nada se o Espírito Santo não está direcionando. A ofensa se deu antes do conhecimento do bem e do mal, portanto a condenação não depende da consciência ou da capacidade do homem realizar o bem e o mal. Não depende, meu irmão, do que você acha e da sua sinceridade. O que nos leva à verdade que todas as pessoas são condenadas por rejeitar a Deus. Só de você rejeitar a palavra de Deus já está condenado. Romanos de 1 ao 18 até Romanos 3:20, não dá tempo de nós lermos isso, tem de ser uma das mais impressionantes partes da Bíblia toda. A depravação em cada frase. E Paulo resume tudo isso no capítulo 3, versículo 19, dizendo: tudo o que a lei diz, diz aos que vivem na lei, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Não há ninguém inocente. Não há ninguém inocente diante de Deus. E isso nos arremete a não brincarmos com um Deus irado.
a não brincarmos sobre a ira de Deus, a não omitirmos a ira de Deus, porque Deus não se compromete e a nada se obriga. Impede que a flecha se embeba agora mesmo com o vosso sangue. Nada, a não ser que Cristo esteja ao meio. Nada pode impedir isso. Assim estão todos vocês que nunca experimentaram uma transformação real em vossos corações, pela ação poderosa do Espírito do Senhor em vossas almas. Todos vocês que não nasceram de novo, nem foram feitos novas criaturas, ressurgindo da morte do pecado para um estado de luz e para uma vida nova, nunca experimentada antes. Não há como escapar da ira vindoura sem Cristo. Por mais que vocês tenham modificado a conduta em muitas coisas e tenham possuído simpatias religiosas, e até mantido uma forma pessoal de religião com vossas famílias e em particular indo à casa, entre aspas, do Senhor, sendo até severos quanto a isso, mesmo assim vocês estão nas mãos de um Deus irado. Somente sua misericórdia vos livra de ser agora, neste momento, tragados pela destruição eterna. A nossa prontidão ou a nossa relutância em meditar na ira de Deus é um teste seguro de até que ponto os nossos corações reagem à sua influência. Se não nos regozijamos verdadeiramente em Deus, pelo que Ele é, em si mesmo, e por todas as perfeições que nele há eternamente, como poderá permanecer em nós o amor de Deus? Como poderá permanecer em nós o amor de Deus? Cada um de nós precisa vigiar o mais possível em oração contra o perigo de criar em nossa mente uma imagem de Deus segundo o modelo das nossas inclinações pecaminosas. Desde há muito tempo o Senhor lamentou. Pensavas que eu era como tu, disse o salmista em Salmo 50, 21. Se não nos alegramos em memória da sua santidade, se não nos alegramos por saber que num dia que logo vem, Deus fará uma demonstração sumamente gloriosa da sua ira, tomando a vingança em todos os que agora se opõem a ele, é prova positiva de que os nossos corações não estão sujeitos a ele, que ainda permanecemos em nossos pecados rumo às chamas eternas. Novamente o Espírito Santo vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jubilai, ó nações, jubilai, gentios, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tomar a vingança. Deuteronômio 32, 43. E ainda lemos: e depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória, e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia. E outra vez digo, Aleluia. Apocalipse 19, 1, 3. Grande será o regozijo dos santos naquele dia, em que o Senhor irá vindicar a sua majestade, exercer o seu domínio formidável, magnificar a sua justiça e derrubar os orgulhosos rebeldes que ousam a desafiá-lo. Se tu, Senhor, observares ou imputares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Salmo 133. Cada um de nós pode bem fazer esta pergunta, pois está escrito que os ímpios não subsistirão no juízo. Salmos 1, 5. Quão dolorosamente a alma de Cristo padeceu ao pensar na ação de Deus observando as iniquidades do seu povo, quando estas pesaram sobre ele. Nós já falamos isso algum tempo atrás sobre o amor de Deus por pecadores. Começou a ter pavor e angustiar-se, conforme diz Marcos 14, 33. A sua agonia terrível, seu suor de sangue, seu grande clamor e súplicas, suas reiteradas orações, se é possível passe de mim esse cálice, seu último e tremendo brado, Deus meu, por que me desamparaste? Tudo manifesta que pavorosas apreensões ele teve quanto ao que era para Deus observar iniquidades.
observar os pecados, bem que nós, pobres pecadores, podemos clamar: Senhor, quem subsistirá se o próprio Filho de Deus tremeu tanto sob o peso da tua ira? Quem pode subsistirá a Deus? Quem pode suportar algo dessa maneira? Se tu, meu amigo, meu irmão, ainda não correste em busca do refúgio em Cristo, o único Salvador, que farás na enchente do Jordão, que nem disse Jeremias 12:5. Quando considero uma bondade, quando considero como a bondade de Deus sofre abusos da maior parte da humanidade, eu não posso senão apoiar quem disse: o maior milagre do mundo é a paciência e generosidade de Deus para com o mundo ingrato. Se um príncipe tem inimigos metidos numa das suas cidades, não lhe envia provisões, mas também sitiado o local, e faz o que pode para vencê-los pela fome, como fez Nabucodonosor. Mas o grande Deus, que poderia levar todos os seus inimigos à destruição num piscar de olhos, tolera-os e se empenha diariamente para sustentá-los. Aquele que faz o bem aos maus e ingratos pode muito bem ordenar-nos que bendigamos os que nos maldizem. Não pensamos nós, porém, que escaparemos assim, dessa maneira. Pecadores, um alerta a nós: o moinho de Deus mói devagar, mas mói fino. Quanto mais admirável é agora a sua paciência e generosidade, mais terrível e insuportável será a fúria resultante dos abusos feitos à sua bondade. Nada é mais brando do que o mar. Mas, contudo, quando se agita em forma temporal, nada se enfurece mais do que o mar. Nada é tão suave como a paciência e bondade de Deus, e nada tão terrível como a sua ira quando se inflama. Fuja, pois. Fuja para Cristo. Fuja da ira futura. Diz Mateus no capítulo 3, versículo 7. Antes que seja tarde demais. Nós lhe rogamos com todo o empenho. Não pense que esta mensagem, meu irmão, tem em vista outra pessoa. É para você que está escutando. Foi para mim que preparei. Não fique satisfeito em pensar que você já fugiu para Cristo. Obtenha a certeza disso. Rogue ao Senhor que sonde o teu coração e te revele o que tu és, pois o erro ou engano será fatal e eterno. E terminando, partindo para o final, o precursor de Cristo exorta seus ouvintes. Quem é o precursor de Cristo? João Batista. Aos seus ouvintes a fugirem da ira futura. E hoje eu ouso, meu irmão, a exortá-lo a fugir da ira futura, ou da ira vindoura. O veredito? Hoje vemos mortes, tragédias naturais, fomes, guerras, da maneira que a Bíblia diz que vai acontecer. E o veredito? Isaías 5:25. Pois isso a ira do Senhor está acesa contra seu povo, e ele estende a sua mão contra eles e os fere, de maneira que os montes tremem, os seus cadáveres estão dilacerados no meio das ruas. Apesar de tudo isso, a sua ira não se aplaca, mas ainda está estendida a sua mão. Jeremias 8:11. Aqui, nesse versículo, Jeremias, o profeta, está pronunciando o seu veredito. Deus lhe deu esta mensagem para Israel porque as coisas estavam começando a dar errado. Havia falsos profetas. Aliás, sempre houve, e há ainda hoje, muitos. E está registrado que eles eram as pessoas que sempre chegavam e curam a ferida da filha do meu povo, superficialmente, dizendo paz, paz, quando não havia paz. Fuja dos falsos profetas da paz. Fuja dos falsos profetas da paz. Este é sempre o problema com os falsos profetas. Eles estão aí para agradar, ser populares, sabendo que o povo gosta de ouvir. Paz, paz. As pessoas gostam de ouvir que tudo está bem. Não se preocupe, dizem eles. Não fique ansioso, dizem eles. Não tenha medo, dizem eles. Algo errado
Sim, mas não é nada sério. Logo vai se resolver, dizem eles. É só você ligar a rádio ou televisão, ou ir nessas igrejas dos bons amigos. Poderia citar algumas. Paz, paz. E havia muitos desses falsos profetas falando ao povo de Israel. E houve, e ainda hoje, há muitos falsos profetas falando ao povo de Deus. E muitos os ouvem. Mas o verdadeiro profeta é chamado por Deus. E a sua mensagem não é uma mensagem de paz, paz. Ele não olha meramente para as condições exteriores e faz um diagnóstico superficial. Nem está preocupado em simplesmente medicar os sintomas. Não se trata câncer com dipirona, meu irmão. Ele está preocupado com a verdade. Ele realmente quer ajudar. E eu queria resumir isso citando Romanos 3, 25 e 26. Paulo, o apóstolo, traduziu isso muito claramente. O qual Deus propôs ao seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que isso significa, meu irmão? O problema do perdão dos pecados é o maior problema que o Deus eterno jamais teve de enfrentar. Criar o mundo não foi nada, tudo ele teve que fazer dizer haja luz. Uma palavra foi o suficiente. Mas como os homens e as mulheres poderiam ser perdoados? E esse é o problema que disse Paulo. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo perdoar o pecador? Como Deus pode continuar santo, extremamente afastado do pecado e ainda assim perdoar as pessoas que pecam? Este é o problema na mente e no coração do Deus eterno. O amor apenas não pode resolvê-lo, porque a justiça e a retidão insistem no julgamento. As leis de Deus devem ser vindicadas. O pecado é uma afronta contra Deus, uma agressão à sua pessoa e uma rebelião contra Deus. O que importa não são meramente nossas ações, mas o que elas determinam em nossa atitude com relação a Deus, porque para nós pecar é desafiar o eterno e glorioso Deus que tudo fez e tudo possui. A honra de Deus, seu caráter, sua pessoa, deve ser vindicados, devem ser satisfeitos. Deus não pode perdoar de uma maneira que de alguma forma lance algum reflexo ou dúvida sobre sua justiça e retidão. Então aqui está o problema. Como é possível que Deus continue justo e ao mesmo tempo justifique o perverso, o pecador e o rebelde? Como poderia ele fazer isto? A resposta é o que diz o apóstolo Paulo, que só havia um caminho e Deus o escolheu. E se você quiser saber algo sobre o amor de Deus, é aqui que você encontra. O amor de Deus pelos homens e pelas mulheres decaídos é tão grande que ele enviou seu próprio Filho como uma propiciação mediante a fé em seu sangue. O que significa isso, meu irmão? Significa que embora você haja pecado e se rebelado contra Deus, e não obstante, e não só isso, se haja transformado em algo que é uma caricatura da natureza humana, Deus o ama tanto que coloca seus pecados e os meus sobre seu amado Filho, o único, e o Filho os recebe de boa vontade sobre si. Quando Deus examinou o problema, o Filho disse: aqui estou para fazer a tua vontade, conforme diz Hebreus 10, 7 a 9. Alguém tinha que se apresentar para receber a punição. Deus tem que ser justo, e a sua justiça tem que punir o pecado. Então quer saber como alguém pode ser perdoado, meu irmão? A resposta: o pecado foi punido no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que ele morreu. Foi por isso que ele não deu ordem às 12 legiões de anjos que o salvassem. No jardim do Getsemane, suando grandes gotas de sangue, eu falei sobre isso. Ele orou 3 vezes dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, seja feito não a minha vontade, mas a tua. Que ele estava dizendo? Que cálice era esse? Nós já falamos que cálice era esse. Do sofrimento, do medo da morte física. Os mártires não tiveram medo, nós falamos. Não foi isso, meu irmão.
Ele se voltou ao Pai e disse: existe outra forma pela qual a humanidade possa ser salva e perdoada, que não seja tomando seus pecados e lançando sobre mim? Por isto significaria que não poderei contemplá-lo e terei a sua ira sobre mim, mesmo que por apenas alguns segundos, ou alguns minutos, ou algumas horas. Não existe outro modo de a ira de Deus ser aplacada, ou ela será aplacada no inferno, no grande dia da ira vindoura, ou ela se encontra aplacada na cruz. Qual das duas formas você prefere que a ira seja aplacada na sua vida, meu irmão? Na cruz ou no inferno? O amor e a ira, uma moeda com dois lados, mas uma única moeda. Tudo pela punição do teu pecado e do meu. Isto sim é amor. Isto sim é amor. À luz da cruz, você não tem argumentos. Eu não tenho argumento. De nada vale sua reclamação sobre a ira de Deus. Você nunca vai sofrê-la. Deus enviou seu próprio filho para salvá-lo dela. Agora você consegue entender o texto de João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras eram más. Se você continua orgulhoso, meu irmão, não deixe. Você disse: eu não aceito a ira. Você diz: eu só aceito o amor. Então assim você trouxe a destruição sobre si porque insultou Deus. E de fato, todos nós merecemos. Todos nós merecemos a ira de Deus. E ninguém sabe disso tão bem quanto o cristão. Ou entre aspas, os cristãos. Os cristãos não são o que são porque são bons homens e boas mulheres. Cristãos são pecadores vis, salvos unicamente pela graça de Deus. Os cristãos não se gloriam neles mesmos e em suas obras. Você sabe em que eles se gloriam, meu irmão? Eu vou responder isso com um hino que eu vou falar de Elizabeth Cecília Clefane. Ela diz assim no hino: sobre a cruz de Jesus, meus olhos às vezes podem ver a forma agonizante daquele que ali sofreu por mim. E do meu coração ferido em lágrimas, duas maravilhas eu confesso: as maravilhas do seu glorioso amor e a minha própria falta de valor. Eu tomo, ó cruz, a tua sombra como lugar para a morada. Não quero outro sol resplandecente senão o brilho na tua face. Contente em largar o mundo, desconhecer ganhos ou perdas, meu ego de pecado, minha vergonha, minha única glória, toda a cruz. O dia da graça, agradeça a Deus, ainda é este. Hoje Deus está lhe dando a oportunidade de responder ao seu evangelho. João 3:36, encerrando: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você crê no Filho? Você conhece o amor de Deus e a vida eterna. Você não crê no Filho? Você continua rebelde e permanece sobre a ira de Deus. Que o Espírito Santo lhe convença qual a opção que você deseja nessa tarde. Crer no Filho? Ou simplesmente não acreditar na palavra de Deus e crer nos seus próprios méritos? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça sobre graça, para que possamos fazer a escolha de crer no Filho de Deus. Purifica as minhas vestes, com seu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Chegamos ao fim de mais um programa Evangelho Genuíno. Eu, Alexandre Fico, vou despedindo de vocês. Obrigado pela paciência, por estar ouvindo. Que o Senhor
abençoe a vida de vocês, deixando o convite, então, amanhã, a partir das 9 horas. Se você fez a escolha certa, irmão, você não tem aonde congregar, não tem igreja, esteja conosco amanhã, a partir das 9 horas, Rua Fernão Pompeu de Camargo, número 190. Fernão Pompeu de Camargo, número 190. A partir das 9 horas, um culto de adoração, de ação de graças ao nosso Senhor e Salvador. Próximo a João Jorge, próximo ao batalhão da Polícia Militar. No Jardim Leonor, Fernão Pompeu de Camargo 190. À tarde, você é de Hortolândia, você da região, esteja conosco a partir das 19 horas. Faça a escolha por Cristo. Faça a escolha por Cristo, meu irmão. A partir das 19 horas, Rua Zacarias, Costa Camargo, 560, Centro, Hortolândia. Ou entre no site comunidadegenuína.com. Que você tenha uma tarde abençoada na presença de Cristo. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde. O meu vaso de alabastro recebe. Quero lhe oferecer. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.